Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso episódio 51. E hoje... Agora sim, boa ideia, hein? 51. Agora sim, boa ideia. Cadê a 51 tá aqui, já pra nós, enchendo a cara aqui, já tô enchendo a cara. Pavani, e olha, hoje eu vou falar, viu? Esse episódio tá do barato pra não falar outra coisa, viu? Nós vamos falar de um tema aqui hoje, que é um tema muito especial. Foi um tema pedido pelos nossos ouvintes. Olha que legal, Valéria. Em um dos nossos episódios, eu recebi mensagem, né, de algumas pessoas que pediram pra gente falar sobre esse tema aqui, né, que é um tema, assim, muito atual, olha, gerando, né, uma curiosidade aí nas pessoas. E que todo mundo, alguma vez na vida, já cometeu esse absurdo, né? Que é a procrastinação. Palavra até que é um trava-língua para falar, né? Sim, eu que sou, né, lá do norte do Paraná, fica até bonito falar essa palavra, né? Então, você que está aí nos assistindo, que mandou essa sugestão para nós, muito obrigada. Aqui estamos nesse episódio, vamos falar de procrastinação. Falar sobre procrastinação. E você também que está nos assistindo, quer que a gente fale de algum conteúdo aqui, só deixar uma mensagem, comentar, que a gente escolhe se a gente gostar do tema, né? Nós fala aqui na bagaça. Nós vamos falar, né? Aqui na nossa bancada. Bom, Pavani, então, como é que você está? Você está bem? Eu vou bem, graças a Deus. Melhor agora. Gravando o Antídoto. Curto muito ficar aqui gravando. Eu também. Acho que eu vou morar aqui, viu? Venha, vou venha. Mudar pra cá. Santos é bom. Vou mudar pra cá. Venha pra cá. Seus filhos vão gostar. Eu não gosto muito de praia, Pavani. Ah, lá. Então, tá vendo? Eu tô procrastinando, né? A minha mudança. Mas, Pavani, conta aí pra mim. O que significa procrastinar? O que é essa coisa que nós estamos falando aqui hoje? A gente tem que distinguir, Valéria, procrastinação de planejamento. Muita gente chama planejamento de procrastinação. Não, planejamento é planejar para executar num momento adequado aquilo que você planejou. Mas procrastinar é deixar para depois uma coisa que você poderia responsavelmente fazer agora, já, neste momento. Toda vez que você deixa para depois uma coisa que você tinha planejado para fazer agora e acabou não fazendo, você procrastinou. E tem gente que faz disso uma regra de vida. Tem gente que fala assim, não, eu funciono sob pressão. Como é que funciona a mim? Eu planejei uma coisa, eu vou deixando para depois, aí quando está em cima da hora eu vou lá e faço, arrebento. Esse é um procrastinador. Ele é um procrastinador. E você vai falar assim, para esse cara, ele fala assim, mas eu funciono assim, funciono bem. É isso que ele fala, funciona bem. O grande problema do procrastinador é que no momento em que ele deixou para depois aquilo que ele poderia fazer agora, esse agora não faz nada. Entendeu? Ele não troca a atividade A pela atividade B, que era mais urgente, ou mais emergencial, ou mais prioritária. Não, ele troca por nada. Ele faz, no momento em que ele procrastinou a atividade relevante, nesse momento ele fica em futilidades. E é disso que a gente fala, quer dizer, quando você troca A por B, porque B é mais prioritário que A, você não procrastinou. Você reorganizou, né, as prioridades. Agora, quando você deixa de fazer algo que você podia fazer agora para fazer mais próximo de quando o limite se estabelece, e agora você faz futilidades, aí você é um procrastinador. E você perde com isso, porque você perde produtividade. Se você for analisar naquele momento que você procrastinou, você vai dizer, eu procrastinei para quê? Para fazer isso, a sensação de improdutividade e de frustração é grande. E aí o sofrimento aparece. Então, a procrastinação, ela está muito ligada a fatores emocionais e psicológicos. Ou não? Eu diria que, quando eu fiz a minha pós lá em medicina do comportamento, a procrastinação ela não é considerada uma patologia. Ela vira uma patologia quando se torna, quando impactos físicos se estabelecem, porque a pessoa vive um nível de frustração tão intenso onde ela começa a sofrer com isso. Aí vira uma patologia ou uma disfunção que ainda não é patológica, mas uma disfunção comportamental. Quando você, por exemplo, se a pessoa que pediu para você esse tema, ela pediu para você esse tema, é porque já se tornou desconfortável para ela.
ela já gerou um impacto cerebral. Ela começa a sofrer com isso. Ela começa a ter uma disfunção comportamental. Uma distorção emocional disso aí. E isso começa a fazer ela sofrer. E é esse sofrimento que é ruim. Sim. Né? E você acredita que as distrações digitais hoje influenciam nas pessoas procrastinarem ou é algo irrelevante? Certeza. É um fator que contribui, porque quando o cara ele procrastina o que estava planejado para ficar nessa distração. E eu faço esse sinalzinho aqui, porque é esse sinalzinho que reflete a distração das redes sociais. Sim. E ele fica ali entretido naquilo. E essa palavra entretenimento, é importante resgatar isso aqui. O que é entreter? Entreter você é tirar-lhe do foco. Tirar-lhe do foco. Aí você fala assim, eu fico entretido ali. Entreter-se não significa estar em foco àquilo que eu estou entretido. Não, pelo contrário. Quando eu estou entretido em alguma coisa, eu estou fora do foco original. E o mercado do entretenimento é o grande problema. Aliás, dizem alguns que isso é um plano. Né? Eu nem vou dizer a origem do plano, porque eu seria leviano, seria cancelado aqui. Mas há um plano muito bem estabelecido da indústria do entretenimento. O que é a indústria do entretenimento? É tudo aquilo que eu faço para retirar-lhe do foco bom, eu diria. Sim. E tem a indústria do entretenimento envolve a pornografia, envolve qualquer tipo de coisa cujo foco é te entreter, é te deixar envolvido em nada que agrega ao espírito, ao corpo e à alma. E é muito louco isso, né? Porque eu estava vendo um estudo esses dias falando exclusivamente sobre o mercado infantil, né? Então tem 2 filhos pequenos que a forma já tá crescendo, hein? Um já tá grandinho. A forma com que os desenhos hoje são feitos justamente para tirar a criança do que é vital, do foco, né? Para deixá-la no trivial. Então é tudo muito colorido, a música que toca é aquela música chiclete, que gruda na mente, né? E a gente falou em programas passados sobre essa questão da influência, né, da música, né? O seu Fábio, né, fala muito isso. Especialista nisso, né, o Fabinho? E é feito justamente para deixar. E a criança, ela fica vidrada naquilo, ela fica presa. O meu mais novo, né, 5 anos, ele, às vezes eu passo, assim, ele tá assistindo alguma coisa, aí entra, muda, assim, ele fica, parece que tá hipnotizado naquilo. E é uma coisa tão, assim, boba, né, aos nossos olhos. Então, é muito... A indústria do entretenimento contribui, sim, para a procrastinação. Ela talvez muitos estejam até com este foco, com este objetivo. Mas é nós que nos deixamos levar por isso, né? Eu, se não sou um procrastinador, me dedico a não me entreter em coisas que não são aquilo que está com o meu foco. O Rafael, meu sobrinho, o Fábio também, eles são absolutamente, eu diria até grosseiros com relação a isso. Se eles estão focados em alguma coisa, nada os entretém. Nada os entretém. Nem a boa educação eles praticam quando eles estão focados. Porque eles estão focados. Se eu estou chegando para ele, fala assim, 1 minuto por gentileza. E continua até terminar o que ele está fazendo, depois fala, pois não? E atende a gente. Porque eles estão comprometidos a não procrastinar. Procrastinar. E um dado que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, Valéria, é que para que eu não procrastine, ou para que eu entenda que eu estou procrastinando, porque muitas procrastinações acontecem sem eu saber que estou procrastinando. Mas eu estou. Por quê? Porque eu tinha uma coisa para fazer na minha cabeça e acabo tirando na minha cabeça e fazendo outra coisa pela qual eu fiquei entretido. Uma das coisas que reduzem a prática da procrastinação é o uso adequado da agenda. Que a gente falou disso aqui. Que a gente já falou isso e vale um episódio só para falar de agenda. Porque se eu coloco na minha agenda o que eu tenho que fazer agora, qualquer coisa que não seja aquilo é procrastinação.
E aí fica fácil rotular, poxa, eu estou procrastinando, eu estou procrastinando, eu estou procrastinando. Se você não coloca na agenda, fica só para você a procrastinação. E não fica tão grave, porque não fica exposto. E às vezes a procrastinação ela vem disfarçada de preguiça, né? Porque é outra palavrinha que vale a pena a gente abordar aqui. A preguiça, ela é um comportamento tipificado lá nas relações comportamentais. Tem a ver com... Tem uma palavra que eu esqueci o nome, que é um nome científico para preguiça, eu esqueci o nome. Que pena, eu esqueci. Mas ela caracteriza, em Enneagrama, por exemplo, é o tipo 9. É o tipo 9 do Enneagrama, ele tem a ver com preguiça. É um vício comportamental, lembrei. A preguiça, que é o cara ter... ele desiste de um intervento, né, de uma ação, pelo risco dela não dar certo. Isso é preguiça. Muita gente acha que preguiça é o cara ficar de pijama em algum lugar, né? Não, isso pode ser o teu foco naquele momento. Eu vou ficar de pijama aqui descansando, assistindo meu filme que me faz alguma coisa legal. Maravilha, isso não é um ato preguiçoso. A preguiça é quando você desiste de algo por ter a perspectiva do insucesso. Isso lhes era uma lentidão, assim. Um peso, né? A preguiça tem a ver com a lentidão de fazer alguma coisa ou pela inoperabilidade de executar pelo risco do insucesso. Então, e também é um fator que progride, né, contribui para a procrastinação. Então a procrastinação ela está muito ligada ao medo do fracasso. Aí é a palavra que faz muito sentido. O medo, ele é uma palavra que justifica muitos comportamentos. Um deles é a procrastinação. Eu postergo, e na minha leitura, talvez seja o mais incidente. Porque quando eu procrastino, quando eu deixo para depois uma coisa que eu poderia fazer agora, no fundinho medo de não conseguir fazer isso agora. O medo de ter que estudar e não conseguir produzir com a qualidade que eu queira, com a velocidade que eu queira, com a qualidade que eu queira aquilo. Então eu procrastino por causa do medo. E é um grande defensor da gente, né? Porque basta não fazer. Então, nesse caso, vou resgatar também aqui outros conceitos, né, que a gente já trouxe. Quando eu estou num estado ali de procrastinação, eu estou num estado de fuga. Fuga. É isso aí. É perfeito a conexão. Lembra, eu posso estar em 2 estados, modo luta ou modo fuga. Tem a ver com o cérebro reptiliano. Os 2 são importantes, tá? Fugir é para quando não dá certo a luta. Mas é para quando não dá certo a luta. Não pode ser a primeira opção. Não pode ser a primeira opção. E quem procrastina, inverte esse jogo. Ele usa a possibilidade de não fazer aquilo que ele se propôs a fazer, que normalmente não é uma coisa simples, uma coisa difícil, que exige dedicação, estudo, né? E disposição para o fracasso, né? Porque pode fracassar aquela atividade que ele fez. Então ele posterga. E é interessante porque a maioria das pessoas associam a procrastinação com algo do profissional, né? Do trabalho. Mas existe procrastinação na vida pessoal, claro, também, né? Principalmente na vida pessoal. No episódio que a gente falou aqui no passado, né? A gente traz sobre essa questão da importância do indivíduo se responsabilizar pelos seus atos ou pelas suas escolhas, né? Não culpar só o ambiente externo para aquilo que ele deveria fazer, né? Eu tenho uma tendência a aproximar-me de pessoas que dizem para mim o seguinte: Pavani, eu não gosto de estudar. Não gosto de estudar, tenho dificuldade de estudar. É muito comum eu ouvir gente assim. É um puta cagão. Desculpa o termo aí. Porque, na verdade, não é que ele não gosta de estudar. É que ele tem uma dificuldade em lidar com uma limitação intelectual, ok? De estudar e não entender. Ele estudou, não entendeu, assim,
Aí ele, claro, fica desmotivador estudar, porque ele lê e não entende, lê e não entende, lê e não entende. Quem está no modo luta, fala assim, como não entende? Ah, lamber sabão, isso aqui é um livro, eu sou um cara intelectualmente preparado, não tenho nenhum problema mental, vou entender essa merda. Quer dizer, a raiva de não entender é um modo luta. É um motivador, né? É um motivador. Você, como eu não vou entender? Eu vou entender. Aí ele senta, foca e fala assim, não, que é bril. O Clóvis de Barros Filho tem um vídeo que fala isso. É bril, que isso? Vou entender o que está aqui. O cara escreveu, eu não vou entender. Sim. Agora, o procrastinador, ele tende a se render demais para a sua incapacidade intelectual. Ele fala assim, não é para mim mesmo. Não consigo. Você percebe? Ele tem peninha de si mesmo. E é legal isso, porque agora acabou de me dar uma conexão. Cabe muito com a lei do merecimento, né? Totalmente. É a primeira lei do livro, né? A gente já falou aqui um episódio só. Vamos falar esse episódio várias vezes. Assiste lá depois a lei do merecimento, do episódio que a gente fez aqui. O primeiro que você vê na nossa começo que ele não se acha digno de merecer aquilo, então ele não se esforça. Não se esforça. E procrastina. É mais fácil procrastinar. E sabe o que acontece na procrastinação? Ele começa a ler, ele fala, não, até tento, ele fala, até tento, mas eu durmo. O cérebro, diante de uma dificuldade, é muito mais fácil ele fugir do que lutar. É muito mais fácil. Então, qual que é o lutador? Ele faz o que quando está dormindo? Ele levanta, ele vai lá, joga água na cara. Né? Ele faz alguma coisa para vencer aquela tendência do cérebro fugir daquilo. Não, vou entender isso aqui. Né? E é muito comum filmes de gente que se dedica muito, desmaia diante do livro. Desmaia, eu não consigo. Você percebe, ele acorda, ele está no meio do livro lá. Porque ele não se rendeu à procrastinação. Precisa ter muita disciplina para não se render, porque a procrastinação é a coisa mais fácil a fazer, não é? E só não procrastina quem de fato tem um objetivo, um desejo maior do que a resistência. E você falou aí de filme, né? Eu lembrei de um filme, não sei se você já assistiu, que é o Niad. Você já viu esse filme? Niad? Que conta daquela nadadora. Sim. Esse filme é um exemplo que assim... nada de costa, né? Isso. Sim. Que foi a única que conseguiu isso até hoje. E percorreu uma distância enorme, né? E aos 63 anos, né? Ela levou 10 anos... E fracassou várias vezes. Fracassou várias vezes. Mas ela não procrastinou. Teve um momento que sim, ela eu vou desistir, a equipe toda desistiu, né? E ela foi atrás e conversou e conseguiu, né? Então, esse momento de fragilidade dela, ela diz assim, não, é meu sonho, é minha vontade, eu não vou desistir não, vou fazer de novo e vou conseguir, porque ela tinha fracassado várias vezes, né? Sim. Já assisti, sim. Mas é muito bom esse filme. Muito então, bom. Se vocês aí não conhecem, assistam, é maravilhoso, né? Tem no Netflix? Eu acho que tem no Netflix, tem no Netflix. No Prime, eu não sei onde é que eu vi, mas eu vi. É muito bom, é um exemplo clássico de como a gente deve reagir diante às situações, né? Veja, nós estávamos aqui, antes da gente começar a gravar, a gente estava procrastinando, né? A gente estava procrastinando. Um pouquinho, sabe? Mas a gente brincou, nós procrastinando aqui para começar. Porque qualquer insegurança propicia procrastinação. Porque quando a gente é dono da gente, eu não vou fazer isso aqui. Não vou fazer, acabou. Vou deixar para depois. Entendeu? Mas veja, se você dissesse que não vai deixar para depois, envolve um monte de gente. Então, uma dica para quem não quer procrastinar, envolva outras pessoas no processo, comprometa outros seres que vai fazer assim, poxa, mas se eu procrastinar, e o outro lá que estão planejados para isso, aí você tende a procrastinar menos. Sim. E o quanto a procrastinação ela é prejudicial, porque além de trazer esse medo, essa sensação de culpa, ela vai gerar uma baixa performance também. Às vezes você fala assim, eu não tô performando, eu não consigo bater meta. Às vezes você não tá nem procrastinando no trabalho, mas o que você tá fazendo no seu tempo off? Né? Pois que é o mais importante, é o que define, é o tempo off. Né? Você sabe que esse corte do episódio que nós fizemos é o corte mais visto até agora, né?
Porque o que define a gente é o tempo off. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal meu, tá? Eu fui gago, né? Durante muito tempo da minha vida eu fui gagaço total. Mas gago mesmo, a ponto de ter problema de conviver com as pessoas como gago. Muito bem. E eu, por conta dessa gagueira, eu sempre tive muita dificuldade em aprender línguas. Muita dificuldade. E eu procrastino até hoje estudar inglês. E eu pago inglês. Certo? É a mesma coisa do cara que paga academia e não vai na academia. É tudo procrastinação. Por que não vai na academia? É medo de ir lá e não curtir, tá lá. É a postergação de algo que ele tinha planejado fazer. Muito bem. E qual é o motivo que me faz procrastinar? 2 sensações, é o medo envolvido. Eu não sou imune às circunstâncias que nós estamos defendendo aqui. Inglês é uma coisa que eu literalmente procrastino. Procrastino por quê? Pelo medo. Medo de não conseguir. Medo de evoluir. Medo de fazer os exercícios com alguém me vendo. Entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Os exercícios são em voz alta. Então eu preciso fazer o exercício de voz alta. E às vezes eu estou em casa, às vezes alguém abre a porta. O que está fazendo? Estou aqui estudando. Me deixa quieto. Então é uma forma de você... É medo. É medo que faz você procrastinar. E enquanto fica fácil conviver com aquela procrastinação, agora, quando que a coisa vai mudar? Quando eu perder uma oportunidade por não falar inglês. Aí o bicho vai pegar. Tem 2 formas da gente aprender, né? É na no dor. amor ou na dor. É na dor. Você que está achando que dá para aprender no amor, você está enganado. É na dor. O grande professor da história da nossa humanidade foi a dor. A dor é muito mais professora do que o amor. Não devia ser assim, né? Mas é. Pois é. E, Pavani... Triste, né, isso? Triste. É triste. Doído, né? Doído. E o inglês, para mim, Valéria, é um negócio tão desgraçado para mim. Porque eu tô conversando isso aqui, lembrei do inglês, porque é uma coisa que eu procrastino. Entendeu? E eu tenho aqui em Santos, tem um cara que ensina inglês, chama Prof. Kenny. É um curso sensacional, mas é sensacional. Eu não acho que tenha nada mais interessante do que o curso do Prof. Kenny. Que a plataforma dele é sensacional. É sensacional. A aula dele é incrível. E eu pago lá. E é relativamente barato o que eu pago. Ele não deixa mais assim, como eu tenho, o modelo que eu tenho, como é muito antigo. Eu tenho certeza que ele não deixa, porque é fácil você procrastinar, é muito barato. Se fosse caro, eu falo, não posso. Você estudar. Mas esse é um outro fator. Quando é muito fácil você não assistir a aula, você não assiste. Entendeu? E é muito... Nossa, como isso é doido, né? É doido, é triste. Muito doido. Se eu pudesse corrigir uma coisa no ser humano que trabalha com a gente, se alguém vem... Porque vem muito procrastinador aqui, no nosso convívio, né? É muito fácil se render à procrastinação. Os meus consultores não estudam, é difícil. Eles falam assim, não consigo gravar, não sei gravar. Grava aí. Não gravei ainda. Todo mundo tem um celular hoje, né? E não grava porque procrastina. E é uma atividade da qual ele tem medo de falhar. Isso acaba impactando também na tomada de decisão, né? Se eu pudesse corrigir uma coisa, um comportamento do indivíduo, seria essa. A procrastinação. A procrastinação. É o que mais atrapalha a consecução do merecimento. Vou repetir. É a que mais atrapalha a consecução do merecimento. As pessoas vivem procrastinando um monte de coisa. Procrastina a visita ao tio, eu te amo a esposa. Ela sabe que eu amo ela. Tá bom, mas é importante ouvir. Entendeu? E ele procrastina. Então, vocês que estão aí nos assistindo, se vocês se sentem frustrados, não merecedores das coisas ou vivendo constantemente no modo fuga, repense o que você está procrastinando na sua vida. Agora, Valéria, você pode falar assim, então tá bom, eu não vou procrastinar mais, fiquei puto com essa história, eu vi lá aí vocês falando, não vou mais. Não adianta, viu? Para você acabar com isso, você precisa viver uma imersão que lide com inundação emocional. Porque isso é mudar o modelo mental. É o modelo mental do cara que está procrastinando. Precisa mudar isso.
E isso não acontece com um palestrinho ou assistindo um programinha como o nosso. Eu sinto em te dizer, eu gostaria muito que isso aqui fosse o suficiente para você não procrastinar mais, mas infelizmente não é. Aqui a gente vai te dar insights de você identificar alguns comportamentos, mas não vai resolver. Não vai resolver. E mesmo uma imersão como a nossa vai promover coisas que você nem imagina o poder delas. Mas você pode parar de procrastinar a coisa A e voltar a procrastinar a coisa B. Mas é uma ação intervencionista. Entendeu? Não pensa que você lendo um livrinho vai acontecer. Não vai. Não vai. Vai ter que viver uma inundação emocional, que pode ser por uma circunstância programada, como o nosso treinamento, por exemplo, ou pode ser por uma circunstância não programada, como uma emergência, a perda de alguém. Um luto, talvez. Um luto. Você procrastinou ir lá falar pro seu pai que você o amava. E aí ele morreu antes de você fazer isso, e você fala assim, nunca mais. É a frase que eu sempre uso. Nunca mais eu vou deixar de fazer isso. Mas por que você disse o nunca mais? Porque você perdeu, que teve uma inundação emocional aí. O arrependimento é uma inundação emocional. Então não adianta, querido. Você assistindo isso aqui que eu estou falando, vai adiantar. Não vai. Isso aqui ajuda, incentiva, te empurra. Mas ou você vive um processo de inundação emocional, ou você não vai chegar a lugar nenhum, infelizmente, de novo. E para quem está nos assistindo, Pavani, como que eles reconhecem algum padrão ou algum gatilho que eles estão procrastinando? Tem algum termômetro, alguma coisa? Não, realmente, estou procrastinando. É a pessoa que pediu para a gente falar sobre isso. Bom, nós temos um teste no nosso site, é o teste de mapeamento de modelo mental, que tem uma escala lá que mostra um pouquinho essa característica. Dos testes, uma das formas é essa. A outra das formas é você estar ouvindo a gente aqui e você estar se conectando com isso. Você, eu sou assim. Isso me prejudica, isso me atrapalha. É parar para olhar para si, entendeu? Muito pouca gente hoje para olhar no espelho. Está tão automático que não faz julgamento sobre si próprio. Faz julgamento sobre os outros. Isso é fácil, tranquilo, está no DNA dele. Mas sobre si próprio, olhar no espelho e se autoavaliar é uma coisa que poucos fazem hoje. Mas seria uma forma. E a partir do momento que ele se enxerga assim, isso é uma dor, isso é um sofrimento. Então eu quero acabar com essa característica em mim. Então a nossa imersão é uma alternativa. Mas uma das coisas que eu queria aproveitar a oportunidade aqui para dizer é o seguinte, na grande maioria das vezes, Valéria, quem vai à nossa experiência busca alguma coisa. Ele não sabe direito o que é, mas ele busca alguma coisa, ou ser o melhor líder, ou ser o melhor pai, ou sofrer menos das coisas. Né? Cada um busca alguma coisa. E lá, ele descobre que não era nada daquilo. Ele descobre um traço que o prejudica. Mais do que aquele que ele imaginava. Essa é a beleza da nossa experiência. Você vai descobrir um traço e eliminar ele. E aprender que você pode fazer isso. Descobrir traços que te prejudicam, que te desconstroem, que te desagregam. A procrastinação é uma palavra que aparece muito lá. Procrastinador, procrastinador, procrastinador. Acho que nos meus 25 anos de treinamento, essa palavra talvez seja uma das campeãs. Procrastinador aparece muito como traço a ser eliminado. Aparece o arrogante, aparece o insensível, aparece um monte de coisa. Mas a questão é, o que faz-me pensar em mim mesmo? Talvez esse seja o antídoto. Poucas pessoas pensam nisso. Muitas pessoas perguntam para mim assim, por que eu iria no seu treinamento? Eu falo assim, porque você merece. Não é porque você precisa, porque você merece ter essa oportunidade de olhar para si. Você não precisa, você merece um treinamento como o nosso. Porque você precisa parar e olhar para si. Quantos fazem isso? Poucos.
Então você merece. Talvez você ache que não precise. E é muito comum falar, quem precisa é minha mulher, quem precisa é meu filho, quem precisa é minha irmã, quem precisa é meu pai. Esse é o que mais precisa. Porque, de novo, né? Volta naquele ciclo. Ele está culpando o externo, os outros, qualquer outra coisa, menos ele próprio. Ah, se meu pai fosse melhor, ele me compreenderia tanto mais. Aí você sai daí e fala assim, pai, desculpa, eu sou um escroto mesmo. Eu lembro que teve uma pessoa que fez treinamento conosco, não vou dizer o nome dele, mas ele chorava muito, muito, muito no final, mas muito, muito, muito mesmo. E ele falava assim... emocionado, porque ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido a esposa, tinha perdido os filhos, tinha perdido o trabalho, tinha perdido a empresa. Ele tinha perdido tudo que ele tinha. E ele não era um cara ruim. Mas no final ele falava assim, eu fui no animal. Eu lembro dele falar, eu mesclo vontade de chorar com quanto engraçado é um pouco ele falar isso. Eu fui no animal. Porque ele foi um animal ao longo da vida dele. E ele culpava a esposa, todo mundo. E ele entendeu que ele foi num animal. E ele, hoje, ele recuperou os filhos, mudou, foi para outro país. Você vê ele na internet hoje, eu falo assim, meu Deus, hein? Que legal que você... E não foi o treinamento, foi ele. Eu fui um animal. A gente tem que acabar com essa história de ser um animal, né? E aí, pra você ver, eu tenho certeza que ele foi para lá, não achando que ele era um animal. Mas lá ele percebeu que ele tinha muito mais coisa para fazer com ele do que com os outros. Entendeu? As pessoas saem de lá muito mais pedindo desculpas do que perdoando os outros. Entendeu? É lindo isso, né? Mas é isso. Maravilhoso. Maravilhoso, como diz o José. Bom, eu vou ser um pouquinho polêmica. Né? De novo, mais uma vez. Dá tempo de ser polêmico? Dá tempo. No começo do programa, você comentou que a gente precisa ter um discernimento entre planejamento e procrastinação. Essas técnicas que a gente tem aí de produtividade, por exemplo, 2 minutos, Pomodoro. Ela entra numa forma da gente não procrastinar ou ela entra mais numa linha de planejamento? Ou não, elas não servem para absolutamente nada? Não, servem sim, eu acho que servem sim. Elas servem para desopilar. Ela é uma técnica de desopilação. O Pomodoro principalmente, eu aprendi a usar a técnica Pomodoro e a minha cachorrinha que faleceu, a Serena, né? Faleceu semana passada. Ela era o Pomodoro pra gente, porque ela fazia isso acontecer. A Serena, ela tinha um ritual com todos nós, porque todos nós trabalhamos em casa. Eu, minha esposa, a minha filha, todos o home office. Até minha sogra, quando ela faz a separaçãozinha dos papelzinhos dela, ela faz. E a Serena, ela ia de 1 hora e meia, 2 horas no máximo, ela ia em cada um. E tinha um ritual com cada um. Mesmo, de verdade. E se esse ritual não era como ela queria, ela não saía de lá. Então, por exemplo, a Serena levantava e botava o focinho assim no meio das minhas coisas. Se eu desse só um agradinho e ficasse voltado ao que ela faz, não adiantava. Eu tinha que virar o meu corpo, ela tinha que subir em mim, me dava uns lambejos e era o meu Pomodoro, entendeu? Aí ela via que eu tinha ficado um pouquinho com ela e era o meu desopilo. Aí eu saía, eu bebia uma água, aí eu obrigava a fazer isso, sabe? Aí ela ia para Márcia, aí ela ia para Liege, aí ela ia para minha sogra, aí ela ia para Selma. Aí de tarde ela fazia mais uma coisa dessa. Com a morte da Serena, talvez seja o fator mais difícil de conviver. Tem agora a Maria Eugênia lá, a outra cachorrinha, que ela é uma graça, mas não faz isso ainda, entendeu? Pelo menos não como a Serena fazia. Ela quer o agrado, ela não dá o agrado. Ela não dá. E isso pra mim, fez muita falta. Tá fazendo muita falta, sabe? Eu acho que essas técnicas desopilam. A gente precisa desopilar, porque se não desopilar, eu, como sou muito focado, eu não almoço. Sim. Então, só pra gente contextualizar aqui, pra quem tá assistindo também, né? Basicamente,
O Pomodoro, ele é você trabalhar em blocos de tempo, né? Ter ali o tempo que você vai estar focado, né? E ter o tempo ali de você realmente... Desopilar, né? E a regra de 2 minutos é se tem algo que você leva menos de 2 minutos para fazer, faça naquele momento. É uma outra regrinha, né? Uma regrinha que a gente evita, talvez, a gente procrastinar coisas simples. Eu preciso ligar para tal cliente. Vai levar 30 segundos, eu não vou ligar. Liga. Ligo agora, né? Se eu tenho ali, ligo agora. Então, ela... Essa eu não conhecia. Dos 2 minutos, não. O Pomodoro eu conhecia. Se tem algo... E dá para aplicar um monte, né? Não precisa nem registrar na agenda, né? Se leva menos de 2 minutos, faça agora. Né? E a questão da mudança, Pavani, de mentalidade, né, que a gente comentou, alinhado com a disciplina. Você acha que se a gente tem essa disciplina realmente de, não, eu mereço, fiz o treinamento, então não, vou começar estudando, vou começar assistindo os programas, vou comprar ali um conteúdo do Pavani, quero começar a entender, me preparar realmente, porque é importante a gente falar que a nossa imersão, né, o nosso método, ele não é simples, né? Não é. Exige uma dedicação, todo um preparo antes, né? Ou seja, é uma barra de entrada. Se é uma barreira de entrada. Se o cara fala assim, tem um cara agora que está querendo se inscrever e tem que assistir 53 videoaulas antes para entrar na parte de imersão. Ele fala assim, não quero assistir essas aulas, quero entrar na imersão, é disso que eu preciso. Eu falo assim, então esquece. Isso aqui não é um curso de pós-graduação que não exige uma graduação primeiro. É um método. Entendeu? Agora, falar que disciplina é um processo simples também é um engodo. Tem um livro que eu gosto muito, chama Força de Vontade Não Basta. Entendeu? Força de vontade não basta. Tem uma série de contingências que vão contribuir para que você consiga fazer as coisas que você quer sem procrastinar. A força de vontade não é única. A disciplina é muito importante. É uma das leis. A gente tem que ter a capacidade de terminar as coisas que a gente começa. Gerenciar o tempo, tem uma série de o diagrama do fazejamento que a gente tem. Tem mais gente que é discípulo do diagrama do fazejamento do que eu imaginava. Tem gente aí que está usando o diagrama do fazejamento bastante. Mas eu acho que é mais tem um método que a gente fala que funciona mais. Quando eu falo uma coisa para você e gera um remorso, um remorsinho, se doeu, é verdade. Ele é mais eficaz do que a disciplina. Então eu sou muito... A hematologia diz isso, o Dr. Luiz Machado diz isso. Se eu gerar em você um pequeno remorso, ele é poderoso. Tanto que virou uma técnica da gente. Se você está assistindo esse vídeo e ficou com um remorsinho aí, por ser procrastinador, o remorso funciona mais do que a disciplina. Sabe? Sim. Eu acho que isso é poderoso. Muito remorso. Nós vamos fazer um trabalho agora numa organização no sul do país e eles gostaram muito quando eu falei assim, o meu trabalho vai gerar ao final do programa, em todos, um senso de remorso. E isso vai mudar o comportamento deles. Eles falaram assim, sensacional. É isso que a gente precisa. Então é isso. Vamos ver se eu consigo, né? Gerar esse remorso. Porque não é fácil. Você tem que ser um pouco antipático. Não é só um evento maravilhoso. Tem que ser um negócio duro de ouvir. E que fala assim, precisava ouvir essa porrada aí. É um puxão de orelha. É um tabefe, né, na orelha, mas que gera um respeito por ser... É bater com ternura. As pessoas às vezes dizem assim, eu nunca apanhei tanto em 3 dias com tanta ternura. Bem isso. Não é isso? É isso, exatamente isso. Eu apanhei com ternura, isso me fez repensar muita coisa. E faz muito mesmo. Pavani, chegou. Agora acabou mesmo. A hora triste. É tão bom, né? Debater. Bacana gravar, né? É muito legal. Bom. Também gosto. Então, você que está em casa nos assistindo, né? Pare de procrastinar. Decida hoje que você não vai mais procrastinar e busque conhecimento. Busque essa inundação emocional que promoverá algo consistente que vai fazer você mudar. Sim, sim.
E se fez sentido para você, se deu aquele remorso, então a chave tá aí, né? O começo para você realmente mudar está aí. Então, muito obrigado, Pavani, mais uma vez. Obrigado eu por mais pela um oportunidade. episódio. Obrigado. E nos vemos, então, no dia 6 de maio, às 19h30. Beijo, pessoal. Até mais. Bye, bye. Tchau, tchau.